Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. No dia em que se cumpriam 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: Virei-te numa nuvem escura para que o povo ouça quando falar contigo e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o 3º dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombeta se fez ouvir. No acampamento o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Livro do Deuteronômio, capítulo 3. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refulge a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam, e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão.
Ver, ouvir e subir, o chamado à santidade e a escuta do reino. Quando Deus desce, o coração deve subir. Há momentos em que Deus se revela com força, como no Monte Sinai, trovões, relâmpagos, nuvem espessa, fogo e tremor. E há momentos em que ele fala com delicadeza, como Jesus à beira do mar, contando parábolas. Em ambos o convite é o mesmo: subir o coração. No Sinai, o povo treme diante da glória. Na Galileia, muitos ouvem sem entender. Mas em ambos os cenários, Deus está presente, chamando, ensinando, revelando. Hoje vivemos entre esses dois montes, o Sinai da reverência e o monte da escuta interior. Vivemos em um mundo que corre, que murmura, que se distrai. E Deus continua a falar, ora com trovões, ora com parábolas. A pergunta é: estamos prontos para ouvir? A nuvem, o monte e o mistério. No Êxodo, Deus pede preparação, lavar as vestes, santificar-se, esperar o terceiro dia. Porque a santidade não se improvisa. Ela exige tempo, silêncio, disposição. Quando o povo se aproxima do monte, vê a glória, mas também sente o temor. Deus não é apenas amoroso, Ele é santo. E a santidade nos desafia a sair da superficialidade. No Evangelho, Jesus fala em parábolas. Ele não impõe, ele propõe. Ele não grita, ele convida. Mas há um alerta: a quem veja e não enxergue, ouça e não compreenda. Porque o coração se fechou. A escuta verdadeira exige humildade, abertura, desejo de conversão. Jesus revela os mistérios do reino aos pequeninos, aos que se dispõem a aprender, aos que não têm medo de subir o monte da fé. Hoje muitos querem respostas rápidas, mas não querem subir. Querem milagres, mas não querem se preparar. Querem ouvir, mas não querem escutar. E o reino continua escondido, não por falta de acesso, mas por falta de disposição. A subida que transforma. Diante da palavra, somos convidados a 3 ações concretas. Santificar-se, preparar o coração, purificar intenções, buscar a presença de Deus com reverência. Escutar com profundidade, não apenas ouvir, mas deixar que a palavra penetre, transforme, cure. Subir com coragem, aceitar o chamado à santidade, mesmo que o monte trema, mesmo que a nuvem seja escura. Felizes somos nós, diz Jesus, porque nossos olhos veem e nossos ouvidos ouvem. Mas isso não é privilégio, é responsabilidade. Somos chamados a ser terra boa, povo consagrado, discípulos que sobem um monte e descem transformados. Ver, ouvir e subir, o chamado à santidade e a escuta do reino. Que esta palavra nos mova, que o Sinai nos ensine reverência. Que as parábolas nos ensinem escuta, e que em meio ao barulho do mundo, sejamos capazes de subir, não apenas o monte, mas o coração, porque Deus ainda fala, e quem escuta encontra vida. Oração. Senhor, Deus do Sinai e da palavra, Tu que falas em meio ao trovão e também em parábolas suaves, ensina-nos a reconhecer Tua voz em meio ao barulho do mundo. Vivemos cercados por ruídos, por urgências, por distrações. Nosso coração muitas vezes se torna insensível, como aquele povo que viu Tua glória, mas não compreendeu, como aqueles que ouviram Jesus, mas não escutaram com o coração. Purifica-nos, Senhor. Como pediste a Moisés, queremos lavar nossas vestes, santificar nossos dias, preparar o coração para o terceiro dia, o dia do encontro, o dia da revelação, o dia da escuta verdadeira. Que nossas ações reflitam essa preparação. Menos pressa, mais silêncio. Menos julgamento, mais compaixão. Menos consumo, mais contemplação. Jesus, mestre da escuta e da sabedoria, Tu que falaste em parábolas para revelar os mistérios do reino, ajuda-nos a cultivar um coração fértil,
Que não sejamos solo pedregoso, nem sufocados por espinhos, mas terra boa, onde tua palavra possa criar raízes e frutificar. Que nossas atitudes diárias, no trabalho, na família, na comunidade, sejam sementes do reino. Humildade, serviço, paciência, verdade. Hoje queremos pôr em prática o que ouvimos. Subir o monte da oração, descer com o rosto iluminado pela tua presença, e viver como quem viu e ouviu. Queremos ser discípulos que escutam com profundidade, que agem com coerência, que semeiam com esperança. Que tua palavra, Senhor, não seja apenas ouvida, mas encarnada em nossos gestos. Que o Monte Sinai nos ensine reverência, e que as parábolas nos ensinem discernimento. Porque felizes são aqueles que veem com os olhos da fé e escutam com os ouvidos da alma. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.